Olá, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista fundamentalista. Hoje é dia 5 de agosto de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, dia de sábado é um dia de vídeo sobre economia. E também eu acho que, como vocês viram, na quarta-feira eu acabei participando de um bate-papo que foi muito produtivo, muito bacana lá na Suno Research. E o Thiago chegou a falar sobre um indicador macro que ele usa, que é o mesmo do Warren Buffett aqui, e eu acabei fazendo um estudo sobre esse indicador, nós já vamos ver no próximo slide. Antes da gente começar aqui, eu quero falar para vocês entrarem lá no site e aqui na aba cursos, vocês têm aqui o curso de opções, ele está aberto, tá? Então você tem já 13 teleaulas gravadas, tem direito a entrar num grupo de WhatsApp comigo, a gente discute lá as estratégias, a gente entende essas estratégias. Eu vou fazer alguns hangouts com o pessoal do grupo para ensinar melhor. Quem estava no grupo da primeira aula vai ver os hangouts também novos, então quer dizer, vai ficar melhor ainda. Tem planilhas para montagem das mais variadas estratégias, enfim. E esse aqui é o preço promocional, mantive, tá? Até já é segunda turma, mas eu mantive. Enfim, quem tiver interesse em opções, dá para fazer muita coisa com opções. Tanto proteção de carteira, quanto rentabilizar, quanto até entrar em renda variável sem tirar muito dinheiro da renda fixa, tá? Acho que vale muito a pena, mas o assunto de hoje é falar sobre o indicador macro de Warren Buffett. E como o Thiago falou lá no bate-papo, esse indicador seria o valor de mercado de todas as ações da Bolsa dividido pelo PIB do país, PIB em valores correntes naquele determinado ano. E a gente vai ver aqui primeiro o valor de mercado total da Bolsa, tá? A soma de todas as ações que estavam abertas ao longo do tempo. Eu consegui fazer essa planilha aqui a partir do Guinvest Pro. O único erro que pode ter é talvez algumas empresas que tenham fechado capital ao longo do tempo, nesse período, mas mesmo assim eu consegui pegar desde 2003 até hoje. Então imagina, uma empresa que fechou capital aqui em 2003 ou 2004, você vai ver que o valor de mercado dela, a chance de ser grande era muito pequeno, tá? E ser relevante, por exemplo, para os dias de hoje. A gente vê como o valor de mercado subiu até chegar a 2 bilhões e meio de reais e como caiu muito aqui para 2008, caiu de 2 bilhões e meio para 1 bilhão e meio. Mas vocês vejam que lá no gráfico mesmo do Ibovespa, a gente não vê o Ibovespa ainda tendo passado esse ponto aqui lá do final de 2007 até no meio de 2008. E aqui nesse gráfico a gente já vê o valor de mercado total das ações tendo passado. Isso decorre por dois motivos. Primeiro, porque nesse valor de mercado total existem as empresas pequenas também. Segundo, porque o valor máximo foi alcançado em maio de 2008. Aqui eu estou pegando dezembro de 2007 e dezembro de 2008. Então provavelmente ainda teve mais um ponto aqui em cima que ainda é maior do que esse. Então essa queda aqui chegou a ser quase aqui de 50% no valor de mercado. E também tem uma outra questão aqui, na verdade são três fatores. Algumas outras empresas abriram capital aí nesse período, tá? Então a gente tem mais esse acréscimo aí desse outro fator. E aí a gente vem para o PIB. O PIB, eu já fiz aqui diversos vídeos sobre isso, é a soma de bens, produtos ou serviços produzidos em uma economia. Produzidos dentro daquele país, né? Dentro de uma economia, quando eu digo uma economia, dentro do país. Tá? Não necessariamente pelos cidadãos do país, pela economia do país. E aí aqui a gente vê o PIB em valores correntes, como ele cresce aqui bem forte, até mais ou menos aqui 2013, mais ou menos, até 2014, vai. E de 2014 para frente a gente vê aqui uma inclinação bem menor, tá?
Então, esse aqui é o PIB em valores correntes. Mas o que importa para é a gente ver a relação entre um e outro. E aqui a gente vê essa relação. A gente vê que ao longo do tempo, a média do Brasil foi que a soma das empresas de capital aberto deu 53% do PIB, 53,31%, e faz 7 anos que ela não ultrapassa a média. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8. Na verdade, são 8 aqui. Ainda tem esse aqui, 2011 também. O último ano que passou a média foi aqui em 2010. Então a gente vê que a bolsa, embora ela tenha subido, ela ainda está aí subvalorizada um pouco, já não está mais tanto quanto estava nesse ponto. Na verdade são 7 anos mesmo, é porque aqui eu tenho o primeiro trimestre de 2017 e o atual. Então aqui esses dois são o mesmo ano, são 7 mesmo, por isso que eu escrevi aqui 7 anos. E aí a gente tem aqui as linhas vermelhas, mostrando pontos de entrada bons na bolsa, sempre que atinge aqui um valor abaixo de 35%, mais ou menos. E a gente tem aqui duas setas marrons, indicando pontos de saída da bolsa. Tá? E aí vocês vão perguntar assim, por que sair nesse ponto e não nesse ponto, por exemplo? Eu ia ter perdido uma grande valorização. E aí é que é a questão, né? A gente, igual a gente compra aos poucos, a gente também vende aos poucos. Então, por exemplo, esse ponto aqui teria sido um bom ponto para começar a se desfazer de bolsa brasileira. Isso foi em 2006 ainda. Então vai se desfazendo, desfazendo. Quando chega aqui no ponto máximo, você já está com muito pouco percentual de bolsa. Aí cai, não tem problema nenhum. Você tem dinheiro para pegar essa oportunidade aqui. Mas você vê que por esse indicador, esse ponto aqui não é tão abaixo da média assim. Então, aqui eu não sei se daria entrada. Talvez só tivesse dado entrada aqui mesmo, em 2015. E aí eu fiz uma tabelinha aqui para facilitar aqui no Brasil. Sempre que esse indicador estiver abaixo de 35%, estaria muito subavaliado. A gente só viu isso em 2 pontos, são as 2 setas vermelhas. Entre 35 e 45, modestamente subavaliado. Agora está em 46%, então já está aqui na média de avaliação. Já está naquela parte baixa ali que a média vai oscilar. Tá? Entre 60 e 75, modestamente sobreavaliado. Acima de 75%, aí já é muito sobreavaliado, já vale a pena começar a fazer vendas das ações ou migrar as ações para empresas que tenham muita receita em dólar ou ainda migrar para aquelas empresas que são muito grandes no setor ou que tenham monopólios ou que sejam muito resilientes à crise. Tá? Nesse ponto aqui já, acima de 75%, a soma do valor de mercado em relação ao PIB. Então, para a gente chegar aqui a esse ponto aqui modestamente sobreavaliado, a gente está falando das ações subirem 29,59%. Para elas, isso aqui daria, se a gente imaginar os 67 mil pontos, mais ou menos, vezes 1,2959, daria 86 mil pontos. E para chegar em muito sobreavaliado, precisaria subir 61,92%. Daria 108 mil pontos. Isso tudo é importante ressaltar mantendo-se o PIB constante. Se o PIB começar a crescer, esse valor aqui tem que ser esse valor além da variação do PIB. Então, quer dizer, poderia chegar num valor maior ainda se o Brasil tiver realmente um aumento aí, um aumento não, uma melhora da economia como um todo. E quando eu falo melhora da economia, é uma queda dos juros para patamares menores, queda da inflação para patamares menores, uma reversão aí da questão do déficit da dívida, ou pelo menos uma mostra que esse déficit está diminuindo ao longo do tempo. E aqui eu tirei de um site, tá, como é esse valuation nos Estados Unidos. É claro que o mercado de lá tem muito mais empresa de capital aberto, então esses ratios acabam sendo maiores. Tá? O total market cap dividido pelo gross
Esqueci aqui, o produto interno bruto. Gross Product. Não lembro agora o que é o D. Mas vocês vejam que é maior. O que aqui no Brasil eu botei como abaixo de 35%, lá seria abaixo de 50%. O que aqui eu botei entre 35 e 45 é de 50 e 75. O que eu botei entre 45 e 60, lá seria entre 75 e 90. E o que aqui é acima de 75%, lá é acima de 115%. No dia 8 de abril de 2007, esse rate eu estava em 133,4. Então está extremamente sobrevalorizado a Bolsa dos Estados Unidos. Ao contrário da nossa que está aqui, né, no Fair Value, está dentro da média. E é um dos motivos que eu vivo falando mal de COIs que investam em ações dos Estados Unidos. Eu imagino que isso aqui deva cair em algum momento. E eu acho, inclusive, que chegou nesse patamar porque é a primeira vez que chegou com juros negativos. Então, não existe histórico com juros negativos. Pode ser que isso consiga esticar um pouco mais, mas a assimetria aqui é completamente desfavorável. A chance de chegar em 140 ou 150 é muito menor do que a chance de voltar para 100 ou para 90, por exemplo. E eu cheguei a comentar lá no vídeo com a Suno Research, né, na Suno, com o Thiago, que eu gostava mais de olhar por risco Brasil. E o mais importante não é ver quem é melhor ou pior, é mostrar que as estratégias elas ficam muito próximas. A gente vê que a minha estratégia de ver por risco Brasil, ela deu entrada nesse mesmo ponto que deu lá pelo indicador do Buffett que ele usa, deu entrada aqui no mesmo ponto que ele usa também. Esse ponto aqui, esse meu indicador acabou dando entrada aqui, o dele caiu um pouco da média, a pessoa poderia ter entrado também. Enfim, a gente vê aqui que tem dois pontos de saída que no outro a gente não conseguiu ver, tá? E que também talvez não teriam influenciado tanto assim. E aí a gente percebe aí como a macroeconomia é importante, pelo menos para situar a gente em qual momento a gente está na economia. E só para explicar aqui um pouco, esse aqui é uma tabela de risco Brasil, é o risco que o estrangeiro percebe quando ele investe no Brasil. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre risco Brasil também. Eu tenho aqui duas linhas que eu coloco, que é quando sobe de 470 pontos, é um ótimo momento para você socar a bolsa mesmo, botar muito investimento em bolsa de valores. E quando cai aqui do 180, já é um momento de começar a se desfazer de bolsa. O menor ponto que eu vi lá no Risco Brasil, no IPEA Data, foi 139 por aqui, tá? Entre janeiro e fevereiro de 2013. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e volto a dizer, não percam aí a turma do curso de opções. É um curso que eu sempre coloco turma limitada, eu não gosto de hangout com muitas pessoas para ensinar dessa forma, tá? Eu gosto de poucas pessoas. Então, sempre acaba tendo aquela pessoa que no final acabam as vagas, aí fica pedindo, insistindo para reabrir, não sei o quê. E como eu tenho acompanhamento no WhatsApp, às vezes eu não posso colocar, porque os outros vão perceber que eu abri uma exceção. Então, vale a pena aí já se inscrever logo. O preço tá o mesmo da primeira turma, pelo conteúdo aí que tem, e pela minha dedicação, acho que é bem tranquilo, é bem justo, né, que é uma palavra aí que o pessoal usa. E, enfim, queria aí dar um bom final de semana para todos. Abraços e até segunda-feira. Bons investimentos. Tchau, tchau.